E fala aí galera, beleza? Vi11 aqui pra trazer o primeiro vídeo aqui do canal realmente, né galera, e tals. E eu demorei bastante pra estar trazendo esse primeiro vídeo, porque como eu falei pra vocês, eu não falei pra vocês, o meu PC, esse PCzinho que está aqui do meu lado, está com muitas tretas, ele não está me ajudando muito na gravação dos vídeos, né galera, mas graças a tomara a Deus, graças a todo mundo aí, estou conseguindo trazer esse meu primeiro vídeo. É um Random Squad Builder, galera, que eu peguei assim como principais jogadores aí o Higuaín, o Di Maria e o Barkley, né? Tem alguns outros também que eu poderia pegar, que depois eu fui destacando, mas pra fazer o elenco assim eu peguei como destaque mais o Higuaín e o Di Maria mesmo, que eu queria fazer um elenquinho e tal, eu vou gravar lá. E aí eu trouxe o Barkley em forma que eu tenho e acabou saindo este vídeo aí, né galera. Como vocês podem estar vendo aí, vai passar acho que mais ou menos quase 11 minutos. Ficou bem grande, galera. Isso que eu gravei 2 jogos só, galera. Eu gravei 3 jogos, mas um foi coisado, um foi um time de bronze, né? Então obviamente que não conta e tal. E aí o cara quitou e deu aqueles negócios lá muito escroto e tudo mais, né galera. E, bom galera, se vocês gostam desse estilo de vídeo, por favor, já vai deixando o like, já vai deixando o comentário aí, porque meu canal é novo, galera, tô começando agora e eu ainda não sei ao certo aí o estilo que a galera vai estar querendo que eu traga os vídeos, né? Vocês podem ver que eu tô com a webcam aqui e tal, eu não estou jogando, né, ou seja, estou só passando aí os games de antes. Eu tinha gravado isso aqui ao vivo, galera, mas como vocês estão vendo esse microfone aqui, quando eu gravei não estava comigo, eu tava gravando com um fonezinho que tá ali na cama, ó, e ele é muito ruim, o áudio saiu muito ruim, então eu falei, não galera, foda-se a gravação ao vivo, vou gravar aqui, mesmo que fique longo assim e tal, vou gravar aqui falando com vocês e tal, mostrando aí os lances aí, a maioria, tudo lance negativo, galera. A gente jogou 3 partidas, como eu falei. Eu ganhei, a primeiro cara quitou, né, aquele cara bronze lá, não sei o que os caras, não sei o que os caras fazem de hack, mas desses negócios assim, né. A segunda, eu perdi no finalzinho, galera, eu sofri pressão quase o jogo inteiro, eu fiz poucas jogadas, e no finalzinho o gol do Eriksen, aí eu acho que claro que vocês vão ver aí, mas tô dando spoiler aqui porque é isso aí, né? Vocês vão ver aí embaixo várias jogadas, vários replays. E a terceira eu ganhei num sufoco, galera, mas num sufoco por quê? Porque eu fui retardado. Eu não vou, vocês vão ver aí a falha na minha zaga, por quê? Porque eu fiz bobagem. Não era pra eu ter tomado o primeiro gol. E aí o cara começou a animar, fez o segundo e eu quase tomei o empate, mas o time estava embalado e tal, e o cara não conseguiu fazer os 3 gols que eu fiz, né? E acabamos ganhando, a gente ganhou 2, né? Uma, claro, que o cara quitou, outra a gente ganhou mesmo, e uma a gente acabou perdendo no finalzinho, aquele detalhe final, né? E mais pra frente aí no vídeo eu vou falar o que eu achei do squad, eu fiz aqui um esqueminha assim no final, eu tô falando preço, umas notas aqui que eu meio que bolei e tal, de outros vídeos também que eu vi de outras pessoas. Eu vi que essa aqui é a maioria das notas que a galera costuma usar, então eu também estou aí para usar essas notas. No final do vídeo eu vou falar um pouco do que eu achei do squad. É claro, eu não sou nenhum profissional do FIFA, né galera, eu tô na 2ª divisão, nunca joguei a primeira, e eu sei mais ou menos assim e tal, então eu não sou um profissional do FIFA, eu vou falar o que eu achei. Se você tiver você falou errado, não sei o que, coloca nos comentários, discute aí, eu vou também tá sempre respondendo nos comentários, né, quando tiver dando pra responder, então dá pra gente ter uma discussão e tal. Até porque eu, galera, sou como vocês, eu não sou profissional, não sou nada no FIFA, galera, eu só jogo por diversão e tal, né. E, bom galera, como eu falei pra vocês, que vocês não tá vendo aí, são lances das 2 partidas. Eu coloquei a primeira partida também, essa primeira partida, claro, não conta, né, que ele só chutou no gol lá, fez as coisas lá. Coloquei o lance das 2 outras partidas, né. Eu foquei mais na partida que eu venci, galera, porque foi uma partida muito bem jogada. Eu não tô acostumado a jogar nessa formação, então pra mim foi bem complicado esses jogos, me adaptar ao estilo de jogo. E eu confesso pra vocês que eu não me adaptei ainda, eu
Mas eu até tô pensando em fazer um time nessa formação pra jogar, porque é uma formação que eu gosto bastante. E eu queria me acostumar mais a jogar com ela. Mas eu ainda, nem até agora, faz quase uma semana que eu gravei esse vídeo. Até porque eu falei pra vocês dos programas de áudio e tudo, esse microfone, eu tive que... deu uns rolos aqui no meu computador, cara, vocês não estão nem ligados, eu não vou nem ficar falando aqui. Mas já faz um tempinho que eu gravei esse vídeo, então faz quase uma semana que eu gravei o vídeo. E agora que eu tô editando, e agora que eu tô gravando esse áudio, né, tô gravando aqui a minha imagem e tal. E faz quase uma semana eu nem joguei ainda com a 4-2-2-2, né, que foi a formação que a gente utilizou. Mas eu acho que é uma formação bem legal e mais pra frente com certeza eu vou estar tentando usá-la, né, galera. E como eu falei, eu não vou ficar com a desculpa que ele tá usando é da formação. Galera, eu não vou ficar usando desculpa, até porque eu ganhei uma partida de 3-2 na segunda divisão, eu não achei que eu ia conseguir. Eu acabei conseguindo, eu fiquei até que bem feliz, né? Porque eu tô acostumado sempre a 4-3-3, a 4-3-3 variação 4 ou 3. Eu sempre jogo com essas formações, com essa formação em si, né? E quando eu peguei e falei, vou mudar, vai vir cá, tal, mesmo o time sendo legal, não sei se vai rolar. E acabou rolando até que eu ganhei essa partida aí. Claro, isso não é nada demais, mas eu gostei bastante de ter ganhado uma partida aí com o timezinho que a gente fez. Galera, eu tô vendo aqui, falta 6 minutos, eu tenho que falar bastante coisa ainda, galera. Fatos que eu queria falar desse time, galera. Tô chupando house aqui, é meio complicado, né? Mas coisas que eu queria falar nesse time, galera. O ataque que eu vou estar falando, galera, não é os dois volantes. Eu vou tirar os dois. A coisa que eu vou falar pra vocês é assim: o ataque eu vou colocar os dois meios, que são o Barkley e o Di Maria, e o Zarat e o Higuaín. O que eu posso falar pra vocês desse ataque, galera? O Zarat o mais fraco desse ataque é o Zarat. O ponto fraco desse ataque é o Zarat. Ele é ruim? Ele não é ruim, galera, mas o ponto fraco é o que... Assim, galera, o Zarat é um jogador bom, No começo do FIFA eu tinha ele num time e eu ganhei a 10ª e a 9ª divisão num time com ele. Eu tinha dois times naquela época, né? Um que era da Liga Francesa e um que era da Barclays. Eu tinha o Zarat foi muito bonzinho assim e tal. Eu gostei bastante do Barkley no começo do FIFA, depois eu acabei vendendo ele. Porque, cara, mano, essas coisas de mercado de FIFA eu faço umas bobagens, aí eu volto. Eu faço um monte de asneira assim, galera, mas ao ponto que vocês estão me conhecendo assim, vocês vão ver que às vezes você não pode ligar muito para essas umas bobagens que eu faço no mercado e tal, né? Mas bom, galera, e por que eu coloquei ele aí? Porque ali naquela formação ali para fechar um Barclays, o homem perfeito seria, claro, o Agüero. Mas eu não tenho coins para ter o Agüero, então eu falei, vou colocar o Zarat. E é isso aí, ele vai dar link pro Higuaín, vai dar link ali, eu tenho Di Maria, eu tenho Higuaín, eu tenho Barkley para tentar resolver isso aqui. Zarat não é tão ruim assim, dá pra quebrar um galho legal com ele. Eu não falo jogar segunda e primeira divisão com o Zarat no ataque. Como eu também não... Que nem o Okibona, galera. Eu não tô reclamando do Okibona, tem muita gente que gosta do Okibona, eu também gosto do Okibona. Mas usar tanto o Zarat como o Alan, como o Okibona, eu não sei se eu jogaria uma primeira divisão, uma segunda divisão com eles. O Alan eu não joguei tanto com ele, mas eu acho que o fato dele ser que ele é baixinho, galera. O Ramires, o Ramires sim, se você estiver procurando um volante brasileiro bom mesmo, galera, eu falo pra vocês o Ramires, eu acho ele até melhor que o Luiz Gustavo. Mas eu acho que se fosse escolher dois, eu escolheria o Luiz Gustavo na frente do Alan. O Alan é bom, galera, mas o que acontece com ele que eu não gosto muito é que ele é um pouco baixinho e tal. E muitas disputas de cabeça que eu vou ficar cruzando assim e tal. Bom, galera, 3 pontos que eu destaco negativos desse, que eu não falo negativos, mas eu falo assim, não são bons para disputar uma segunda divisão. Eu acho que se eu fosse fazer um time, eu tiraria esses 3 com certeza. Que são o Zarat, o Alan e o Okibona. Não são jogadores ruins, mas eu acho que para disputar uma segunda e primeira divisão você precisa de jogadores um pouquinho melhores. Pelo menos pra mim, eu acho que eu jogaria, galera, eu jogaria com 3 jogadores melhores que esses 3 aí, certo?
O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Bom, um ataque, galera, como eu falei pra vocês, são dois meio-campos que eu gosto muito, que é o Di Maria e o Barkley. Eu usava o Di Maria, agora eu não tô mais jogando com o time da Ligue 1, nem time francês, nem time... Eu tô com o time argentino, mas eu não tô jogando tanto com ele, eu tô jogando mais com o da Itália e da Barclays, né? O Barkley foi um jogador. Eu não sei porque eu comprei aquele informe dele, é porque a carta que eu tinha dele normal eu achava muito monstro. Ele ganhou muita partida. Mano, ele e o Ander Herrera destruíram muito aí. Pra mim, o Ander Herrera também, desde o começo do FIFA, eu joguei um pouco com ele, já achei ele um pouco monstro. Depois eu parei um pouco de usar ele. E que eu parei um pouco de usar o time da Barclays, né? Aí depois, agora mais pra frente, eu voltei com o time da Barclays e voltei com o Ander Herrera e já logo comprei o informe dele, né, galera? Que eu. Cara, o informe do Barkley. Uma coisa que eu falo pra vocês, eu tô com bastante tempo nesse vídeo, galera. Uma coisa que eu falo pra vocês nesse vídeo é que tanto o informe do Barkley como o do Ander Herrera eu falo pra vocês que não vale a pena investir 20 mil e poucas coins nesses dois informes. As cartas normais dele já fazem basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho porque eu não sei, galera. Eu vou vender aqui, vai. Pegar o Xbox aqui e vendi. É, tá ligado, galera? Não são cartas que valem a pena. E não que sejam cartas ruins, mas eu acho que são basicamente a mesma coisa da carta. Tipo, pra que você vai pagar 20 mil coins se você pode pagar 900? E eu fui retardado ao ponto de pagar isso. E eu tô com as cartas aqui e foda-se, né? Mas eu acho que se você aí tá pensando em comprar essas cartas, não compre, galera. Não vale a pena, né? Di Maria, jogador muito bom, galera. Um dos melhores meis. Pra mim, o melhor meio da Ligue 1 é o Di Maria. O Barkley também é um jogador muito bom. Eu acho que pra eu trocar ele, o único que eu trocaria é o De Bruyne. Eu não comprei ainda o De Bruyne, não que eu não tenha coins, mas eu estou juntando assim tal, né? Quem sabe aí um Agüero, eu acho que seria bem legal. Então eu não comprei ainda o De Bruyne, não testei ele ainda nesse FIFA, mas eu acho que ele deve estar muito monstro, como sempre. Cara, do 15, mano. Mano, destruidor do meio campo, né? Aquele De Bruyne. E eu acho que o 16 não deve estar muito diferente do 15, então eu acho que deve estar muito monstro o De Bruyne. Eu acho que eu só trocaria eu só trocaria Barkley e André Herrera. Por quem, galera? Eu acho que por Yaya, já falando tudo errado. Só por Yaya e, e De Bruyne, cara. Eu acho que eu só trocaria por eles. Não a carta informe, galera. Não compre a carta informe. Eu trocaria a carta normal deles aí por essas cartas. Eu também gosto bastante do Van Ginkel, né? Mas. Mais ou menos. Tem o Eriksen também, um bom jogador. Mas eu acho que é melhor que o. Pra mim, pelo menos, eu acho que eu só trocaria o Barkley ali no meio pelo De Bruyne. Então, pra mim, eu considero bastante o Barkley. Pra muitos, ele não é considerado tanto, né? Mas eu gosto bastante dele e tal. Ele é alto, ele chuta, ele bate bem falta de long, ele bate bem falta, ele é grande na hora dos cabeceamentos, ele corre, ele tem físico, mano, pra mim o Barkley é um meio campo, é um meio excelente da Barclays, da inglês também, né? Então é um meio muito bom, né, galera? Agora eu acho que já deve ter acabado os clipes, agora deve estar só o squad. Então, galera, eu vou falar aqui pra vocês as notas, o preço das coisas e o custo-benefício, galera. Que vocês estão vendo desse lado, eu não sei de qual lado tá o negocinho que eu fiz lá com os 5 tópicos. E vamos lá, galera. O primeiro tópico que vocês podem ver é preço, galera. O preço desse squad é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês querem fazer um squad parecido com esse e falar, ai, de Maria é muito caro, esse Barkley informe é muito caro. Galera, primeiro, Barkley, compro de 900 coins. Você já vai estar economizando 20 mil coins aí. E o preço desse squad aqui, que nem ele tá aqui, sem o Barkley informe, com o Barkley informe dá por volta, eu acho que umas 70 mil coins. Por volta disso. Fica aí entre 55 e 70 mil coins. Vamos colocar aí o preço como 55 e 70 mil coins. E eu falo pra vocês, se você quer montar um squad como esse para testar nessa formação, tira o Di Maria, põe o Pereira da Juventus, tira o Kurzawa, põe o Alexandro da Juve
e tira o Barkley Inform e põe o Barkley normal. Eu dou essa dica pra vocês, galera, e vocês vão ver, mano, que eu acho que eu poderia ter gravado normal e não teria jogado com o Di Maria, velho, porque depois, porque eu joguei um jogo depois, eu coloquei o Pereira, velho, e cara, eu tô arriscando falar que eu não sei, mano, Pereira e Di Maria, que Di Maria é status, né, então eu não vou falar nada, mas o preço aí desse squad, como ele tá aí com Barkley Inform, com Di Maria, fica aí por volta de 50 a 70k e tal. E depois eu vou falar do custo-benefício. Calma, tem custo e benefício. Custo e custo-benefício. Preço. Cara, tá tudo errado nesse bagulho aí do lado, né? Mas galera, eu vou ter que arrumar isso aí. É que eu tô aqui com o negócio aberto do lado, eu tô vendo e tal, mas vocês vão tá vendo um monte de coisa aí. Galera, o custo-benefício desse squad, pra mim eu dou uma nota 8. Pra quem sabe jogar com essa formação, esse squad é bom, velho. Pra quem sabe jogar com essa formação, esse squad é bom, então eu dou uma nota 8 de custo-benefício. Não, de custo-benefício, porque são jogadores. Cara, todas as posições tem jogadores de nível alto de nível bom pra muito alto, então eu dou aí o custo-benefício de uma nota 8. O ataque, galera, como eu falei pra vocês, Zárate, Higuaín, Di Maria e Barkley são 4 jogadores suspeitos de eu falar, porque eu gosto bastante dos 4. Como eu falei pra vocês, Zárate e Higuaín não são jogadores que eu costumo usar muito. O Higuaín é um jogador muito bom, mas eu acho que se eu fosse fazer um time da Itália eu não colocaria ele. Se eu fosse fazer um time da Argentina eu também não colocaria ele. Então eu não coloco Higuaín e Zárate como grandes caras assim, na minha opinião. Então eu vou colocar aí nessa nota do ataque também um belo e bom 8, mais por causa dos meios campos. Não que os dois atacantes sejam ruins, mas pra mim eles não são tudo isso, mas também não são ruins, né, galera? A defesa, galera, eu coloco pra vocês, mano, 8-8. Vou dar tudo 8. Custo-benefício 8, defesa 8, ataque 8, formação. É isso que eu tinha que ter colocado aqui nesse bagulho aqui, eu errei. Mas em vez do custo... cara, eu tenho que mudar os negócios aqui. Em vez do custo era pra ter formação. Formação, galera, eu gosto da 4-2-2-2. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu não tô acostumado a jogar com essa formação, mas é uma formação que eu gosto. Eu acho que se eu começar a jogar com ela, eu vou começar a pegar as manhas com ela. É uma coisa que eu vou fazer isso aí, galera. Eu vou pesquisar uns vídeos e tal, vou começar a ver um pouco dela. Então eu vou colocar 8 também, tudo 8. Só o preço, galera, que é entre 50 e 70k, o resto é tudo 8. É um squad legal pra você estar testando aí. Eu não usaria na segunda e primeira divisão, mas a grande maioria dos jogadores que estão aí eu usaria em outros elencos. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse estilo de vídeo e da minha análise, eu não sou, mano, como eu falei pra vocês, velho, eu sou que nem vocês que estão aí desse lado. Eu só tô aqui, eu só jogo FIFA pra me divertir, pra falar um pouco. Nunca joguei primeira divisão, só tô na segunda, já tô na segunda faz muito tempo. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho pra me incentivar também a trazer mais vídeos. E é isso aí, galera. Falou. Valeu. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você tem opiniões de novas squads, coloca o link aí do FUTRED ou FUTWIZ aí na descrição. E é nóis, galera. Falou, valeu. Fui.